Nos primeiros dias da aviação, os engenheiros contavam com materiais de construção como madeira e lona para construir seus aviões. Os irmãos Whiting trabalharam incansavelmente para reduzir o peso de sua aeronave e permitir que ela decolasse. Eles utilizaram madeiras com altas relações de resistência ao peso, como abeto e freixo, para construir sua estrutura, mas ela precisava ser reforçada com fios de aço para evitar que a estrutura se dobrasse sob cargas de voo. As superfícies de voo foram cobertas com tecido leve para fornecer uma superfície aerodinâmica suave. Mais uma de suas maiores inovações foi a construção de seu motor. Nessa época, não existia um motor que atendesse aos requisitos de potência e peso, então eles inventaram o deles. Foram os primeiros na história a usar alumínio como material de construção para um motor, utilizando-o para construir o cárter. Eles até pintaram o motor de preto, para que seus concorrentes não pudessem ver que o motor era feito de alumínio. O alumínio constitui 8% da crosta terrestre. Apesar disso, costumava ser um dos materiais mais caros do mundo. É um material difícil de refinar. Napoleão havia imaginado o metal leve como o material perfeito para armas e armaduras, mas ficou frustrado com a dificuldade do processo de refino. Finalmente desistindo, ele mandou fundir seu pequeno suprimento de alumínio e transformá-lo em talheres e pratos para servir seus convidados mais estimados, enquanto os de escalões inferiores ficaram com as peças de ouro menos caras. Não foi até a década de 1880 que métodos capazes de produzir em massa o material foram desenvolvidos. Em poucos anos, o alumínio passou de ser o metal mais caro da Terra para um dos mais baratos. Sua queda de preço foi de $1.200 por quilo em 1852 para apenas $1 por quilo no início do século XX. Isso abriu caminho para os irmãos Whiting usarem o material no Whiting Fly, mas o material que os Whiting usaram era muito diferente das ligas de alumínio que vemos hoje. Apesar da disponibilidade de alumínio, os aviões durante a Primeira Guerra Mundial continuaram a usar madeira e lona como seus principais materiais de construção, porque o alumínio disponível na época era fraco e maleável. Uma descoberta acidental de um novo tratamento térmico pelo cientista alemão Alfred Wiel levou ao desenvolvimento de uma liga de alumínio forte o suficiente para uso estrutural. Alfred estava tentando recriar os efeitos do endurecimento por têmpera que é visto com ligas de ferro como o aço. Aquecendo o aço entre 700 e 900 graus, eles vão temperar a lâmina em óleo ou água, isso resfria rapidamente o aço, o que causa uma estrutura cristalina chamada martensita, que é muito mais dura do que a estrutura cristalina que se formaria se fosse permitido esfriar lentamente. Mas essa técnica não funciona com alumínio. Segundo a história, numa sexta-feira à tarde, Alfred estava testando uma nova liga de alumínio que ele havia desenvolvido, contendo cerca de 4% de cobre. Ele seguiu os passos para o endurecimento por têmpera. Ele aqueceu o metal e permitiu que o calor se distribuísse uniformemente por todo o material. Em seguida, removeu o metal do calor e o temperou, resfriando-o rapidamente. Ele então testou o material, mas não mostrou nenhum sinal real de melhora. Frustrado, ele saiu do laboratório, deixando as amostras restantes descansando à temperatura ambiente durante o fim de semana. Para sua surpresa, quando retornou na segunda-feira seguinte, descobriu que as amostras restantes haviam se tornado mais fortes. Alfred havia acabado de descobrir acidentalmente o envelhecimento artificial, um processo que tornaria o alumínio o novo material maravilha do mundo. Então, o que aconteceu aqui? Por que a nova liga ficou mais forte com o tempo? Para entender isso, precisamos observar a estrutura cristalina do metal. Este é um átomo único de alumínio. Agora, se ele for unido por mais átomos, eles não se organizam aleatoriamente, eles formam padrões regulares com uma estrutura repetitiva. O alumínio forma uma estrutura cristalina repetitiva chamada cúbica centrada na face, que se parece com isso e define muitas das propriedades do material. Uma dessas propriedades é a direção em que mais facilmente se deforma. Por exemplo, essa estrutura cristalina se deforma mais facilmente ao longo deste plano. Isso é chamado de plano de deslizamento. Vamos olhar para uma estrutura cúbica 2D como esta, ela pode deslizar facilmente nessas direções paralelas, então se uma força for aplicada aqui com força suficiente, cada átomo se deslocará para baixo e o material se deformará permanentemente, mas este material é alumínio puro. O que acontece quando trocamos alguns desses átomos de alumínio por cobre? Os átomos de cobre são ligeiramente maiores que o alumínio e criam tensão interna ao se encaixarem na rede cristalina do alumínio. Quando a liga foi aquecida, o cobre se espalhou uniformemente pelo material e o processo de têmpera prendeu o cobre nesses locais. Nessas posições, os átomos de cobre não fornecem muita resistência.
mas com o tempo, eles começam a se fundir para formar essas estruturas cristalinas secundárias dentro da estrutura cristalina principal, isso é chamado de segunda fase. Essas partículas de segunda fase criam barreiras à deformação, e para que a deformação ocorra, é necessária uma força muito maior. Nos anos seguintes, Alfred aperfeiçoou esse processo, descobrindo a temperatura e o tempo ideais de envelhecimento. Ele batizou seu novo material de duralumínio e foi usado para construir o primeiro avião totalmente metálico do mundo, o Junker J1. O impacto desse alumínio envelhecido não pode ser subestimado, ele transformou completamente nosso mundo. Antes de sua introdução, as estruturas dos aviões eram todas construídas com estruturas de treliça rígidas, como esta. Com o alumínio à disposição, os engenheiros puderam criar um novo tipo de estrutura de voo, o monocoque e o semi-monocoque. Com essas estruturas, a pele de alumínio forma uma parte integral da resistência do avião, não apenas sendo usada como uma superfície de voo aerodinâmica. Essas novas técnicas liberaram espaço dentro dos aviões e permitiram o desenvolvimento de espaçosos aviões de passageiros, inaugurando uma nova era de viagens no mundo. 13% do alumínio do mundo é usado pelo setor de energia, embora o cobre seja um melhor condutor. Todas as principais linhas de transmissão aérea de energia usam alumínio como material condutor. Para transportar a mesma corrente que um fio de cobre, um fio de alumínio precisa ser 1,5 vezes mais grosso e mesmo assim ainda é 2 vezes mais leve. Isso diminui a carga nos pilares e permite que os vãos entre eles aumentem drasticamente. Isso economiza vastas quantias de dinheiro na construção. 23% do alumínio é usado na construção. O Empire State Building foi o primeiro prédio do mundo a usar o material extensivamente. Sua resistência à corrosão e leveza o tornaram o material perfeito para a estrutura exterior e o telhado. É claro ver que sem este material, o mundo que vemos hoje seria muito diferente, e apenas recentemente o alumínio começou a ver concorrência de materiais compostos como plásticos reforçados com carbono, mas isso é um assunto para outro vídeo.